Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre a imagem original renovada e aperfeiçoada. Falando ainda sobre aquela questão da antropologia, né? Nós vimos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas por ocasião do lapso, ou seja, a queda, acabou que essa imagem de Deus ela foi maculada, desfigurada, usando a linguagem de João Calvino. Essa imagem ela ficou obliterada, ou seja, uma imagem borrada, ofuscada, uma imagem que não mais reflete a perfeição de Deus, mas ainda assim a imagem de Deus, mesmo que de forma imperfeita. Então nós vamos ver hoje nesse vídeo, né, como que essa imagem ela original ela é renovada e aperfeiçoada na vida daqueles que creem, né, daqueles que são alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então nós já vimos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e que esta imagem original era perfeita, ela era boa e na verdade ela era muito boa. Na verdade, quando a gente lê ali os primeiros versículos de Gênesis, antes de chegar à criação do homem especificamente, e a gente vai observando que Deus ele vai criando determinadas coisas e ao final ele vai dizendo que o autor vai dizendo que Deus viu que era bom, até que chega um momento que ele diz assim, viu Deus que era muito bom. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, havia um estado de perfeição tal que o próprio Criador reconheceu a perfeição daquilo que ele havia feito e viu que tudo que ele havia feito refletia de fato a sua imagem, o seu caráter, e era tudo muito bom, né? Deus, ele, digamos assim, ele olhou para a sua criação, tudo aquilo que ele fez, né? Tudo aquilo que ele criou, usando uma linguagem humana de forma contemplativa, né? Observando a beleza, a perfeição de tudo aquilo que ele mesmo havia criado. Observem que essa foto aqui, que está ao lado, se você olhar atentamente, você tem uma certa ilusão de ótica. Então você tem algumas manchas negras que parecem, na verdade, ser o animal em si. Mas quando a gente aproxima a foto, a gente observa que essas manchas negras não são o animal, mas são somente a sombra. Então, após a queda, o homem ele passou somente a ser a sombra daquilo que ele realmente era, daquilo que ele realmente foi criado para ser. Então, nós vivemos hoje ainda a imagem de Deus, mas essa imagem de Deus ela não é exatamente aquilo que foi criado inicialmente por Deus, né? Ela foi deformada por causa do lapso, do pecado do homem. Aqui nós podemos observar, irmãos, que o pecado ele trouxe alguns efeitos devastadores. Então nós vimos que o efeito do pecado na vida do homem ele foi devastador, vindo a quebrar os seus relacionamentos nas três dimensões, que é aquilo que nós chamamos de mandatos criacionais, que é a dimensão espiritual, a relação do homem com Deus, a relação do homem com o homem, que é a questão social, e a relação do homem com a própria natureza, que é essa relação, essa dimensão cultural. Então, com a queda, aquilo que era, perdão, tão perfeito, que foi criado de forma tão magnífica, tão perfeita, passou a ser agora desfigurado e agora não mais demonstrando ou apresentando aquela beleza, né, aquela bondade inicial, tal como Deus havia criado. Então o homem ele acabou caindo e nessa queda houve então uma ruptura das suas ações diante desses três mandatos criacionais, que é a sua postura ou a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo e a sua relação
com aquilo que havia sido criado, né, com a natureza criada ou o cosmos. Então, visto que houve uma desfiguração, obviamente, para que sejamos salvos, há necessidade de uma renovação. Daquilo que foi desfigurado outrora, ele ser agora renovado e refeito, recriado. Então, nós veremos agora que essa imagem precisa ser o quê? Renovada. Acho que você já teve a experiência de pegar uma foto antiga, mas uma foto que você gosta muito, né? Geralmente, eu particularmente tenho um apego muito a minhas coisas e fotografia é uma delas, mas acho que uma das pessoas mais apegadas que eu conheço à fotografia é minha mãe. Ela tem um monte de fotos em casa, guardadas numa gaveta e tudo. E quando alguém é assim apaixonado por fotografia, pelas fotografias antigas, ela não quer perder essa fotografia, nenhum detalhe. E aí faz o que? Pega a foto e leva para renovar. E nós temos um exemplo aqui na nossa tela de uma foto que foi reconstituída. Então, assim é a imagem de Deus no homem, que tendo sido maculada, ofuscada ou obliterada, agora é necessário que essa imagem ela seja renovada no homem, né, recriada no homem, para que novamente nós possamos refletir a imagem perfeita do nosso Senhor que nos criou. Então, nós observamos aqui o começo de tudo. A restauração ou renovação da imagem não termina na regeneração, mas prossegue naquilo que a Bíblia chama de santificação. Então, quando a gente pega, por exemplo, ali o relato de João, capítulo 3, antes de Jesus falar sobre assim como a serpente no deserto foi levantada, assim também o Filho do Homem será. E depois no versículo áureo das Escrituras, né, que é João 3,16, onde ele diz que Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um diálogo anterior ali com Nicodemos, onde Jesus apresenta a Nicodemos a necessidade de que haja um novo nascimento. Esse novo nascimento é uma regeneração que é operada exclusivamente pelo Espírito Santo. Então, é necessário que, para que haja um novo nascimento, haja uma atuação soberana do Espírito Santo na vida daqueles que são alcançados pela graça, que são eleitos desde antes da fundação do mundo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, essa imagem da árvore. Você tem uma árvore com uma parte dela ressecada, e aí você tem uma regeneração nas células dessa árvore, e aí ela começa a ficar frondosa novamente, verde, e gerar flores, folhas, e quem sabe flores e frutos. Assim é a nossa entrada na fé. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dá a capacidade novamente de crer e querer buscar a santificação, e a partir dessa regeneração inicial, nós agora somos chamados a viver uma vida de busca por santificação. Então, o passo inicial é a regeneração, mas a regeneração em si não é o fim, ela é apenas o início de um processo que dura por toda uma vida. Mas aí nos cabe agora responder a pergunta: o que é santificação? E eu quero oferecer aos irmãos aqui uma resposta dada pelo Luiz Berkhoff em sua Teologia Sistemática, onde ele diz que a santificação consiste fundamental e primariamente de uma operação divina na alma pela qual a santa disposição nascida na regeneração, ou seja, a regeneração veio primeiro, é fortalecida e os seus santos exercícios são aumentados. Ou seja, houve a regeneração e agora nós somos fortalecidos, e agora nós buscamos viver e exercitar a santificação para que essa modificação que já foi iniciada pela regeneração, ela venha gradativamente ou progressivamente a crescer. Ou seja, nós crescemos em graça
nós crescemos em santificação. E aqui eu quero ressaltar aos irmãos 3 aspectos dessa santificação. Nós temos a santificação por posição, que é operada exclusivamente por Deus, é o fato de estarmos em Cristo, né, que é decorrente da regeneração em si. Então estamos em Cristo Jesus. Se observar algumas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, onde ele diz aos santos em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, por exemplo, ele fala isso, aos Filipenses, né, aos santos em Cristo Jesus, ou seja, é uma santificação, um status de santidade que é por uma posição que ocupamos. E que posição é essa? A posição de estarmos em Cristo. Nós somos representados por Cristo e por isso somos declarados justificados e também santos em Cristo Jesus. Há também a santificação por progresso. Então, o homem é habilitado para participar desse processo de santificação. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que é Deus, ele instrui os irmãos a confirmarem a sua salvação, né? E aí ele diz, pois é Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, essa santificação por progresso, ela é trabalhada em conjunto com a capacitação do Espírito Santo na vida do homem, né? E a própria, por causa dessa capacitação, o próprio empenho do homem em buscar santificar-se, abandonando os velhos hábitos mundanos e abraçando aqueles novos hábitos, aquela nova vida que diz respeito a uma vida santificada, uma vida de quem vive pela graça do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, quando ele trata sobre os 3 primeiros capítulos de forma doutrinária e logo os outros 3 últimos capítulos, capítulo 4, 5 e 6, ele vai trabalhar sobre vida prática, e ele fala exatamente, tratando sobre a questão da vida prática, né, que é sobre esse processo de santificação, que consiste em, uma vez que somos regenerados, somos salvos em Cristo Jesus, nós possuímos uma santa vocação, agora nós somos capacitados para buscar uma vida que seja coerente com aquilo que nós professamos. Então, é da razão da nossa fé, é andar segundo a nossa vocação. Nós fomos vocacionados pelo Evangelho, e essa vida de santificação, essa busca por santificação, é nada mais do que uma confirmação em nós e por meio de nós, que o próprio Deus ele opera para que possamos demonstrar essa obra operada por Cristo em nossa vida. Mesmo no capítulo, por exemplo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar que nós fomos predestinados para a santificação, né? Inclusive, no capítulo 2, quando ele vai falar, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, ou seja, o processo de salvação mediante a fé, ele deixa bem claro que, muito embora nós não sejamos salvos pelas obras, mas nós fomos chamados para as boas obras. Deus está trabalhando em nós, nos recriando, para que nós possamos andar nas boas obras, a qual Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui é aquilo que nós chamamos de um sinergismo na santificação, não na salvação, mas na santificação existe um tipo de sinergismo onde nós somos capacitados por Deus e, por meio dessa capacitação, nós temos a possibilidade de buscar viver cada vez mais para Cristo e abandonar aqueles antigos hábitos que não agradam e não glorificam a Deus. De igual modo, também há um terceiro tipo o aspecto de santificação, que é a santificação definitiva. Então, essa também é operada exclusivamente por Deus e que só será completa por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando nós recebermos um novo corpo, e daí nós jamais poderemos novamente pecar. Um estado de santificação ou de santidade plena que durará por toda a eternidade. Aqui nós temos também um aspecto progressivo, né? Falando um pouco aqui sobre
o aspecto progressivo da santificação. A foto aqui do Anthony Hockman. E ele diz o seguinte: é aquela operação graciosa e contínua do Espírito Santo, esse é o aspecto progressivo da santificação, envolvendo a participação responsável do homem, pela qual o Espírito progressivamente liberta a pessoa regenerada da corrupção do pecado e a capacita a viver para o louvor de Deus. Ou seja, é uma operação graciosa, ou seja, por meio de graça, é uma operação que é contínua do Espírito Santo, né? Essa operação graciosa ela é contínua e ela envolve a participação responsável, ou seja, nós somos responsáveis por buscar viver em santificação, pela qual o Espírito progressivamente liberta a pessoa que anteriormente foi regenerada e agora ela é libertada da corrupção do pecado e agora ela é capacitada a viver para o louvor de Deus. Nós temos aqui um quadro bem interessante que fala sobre como a renovação da imagem de Deus ela é descrita no Novo Testamento. Então, nós vamos ver alguns textos aqui agora. Por exemplo, a linguagem, principalmente o apóstolo Paulo, que é utilizada no Novo Testamento, é a ideia de despojar-se da velha natureza, do velho homem, e o revestir-se da nova natureza ou do novo homem. E aqui nós temos alguns textos que podem comprovar isso. Nós temos, por exemplo, a Lucas 8,15, que fala sobre essa nova vida, que significa apegar-se firmemente à palavra de bom e reto coração, frutificando com perseverança. Eu vou abrir o texto aqui para nós lermos rapidamente. Lucas 8,15. Evangelho de Lucas, capítulo 8 e versículo 15. Ele diz assim: e caiu na boa terra, aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ou seja, a semente que caiu em boa terra. Nós temos aqui uma nova descrição em Romanos 12, 2, que fala sobre a nova vida significa ser transformado pela renovação da mente, ou seja, aqui nós chamamos de metanoia, é mudança de mente que obviamente leva a uma mudança de comportamento. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos dar uma breve olhada aqui. Eu confesso aos irmãos que não vou olhar todos os textos por uma questão de tempo do vídeo. Então, Romanos capítulo 12 e o versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, essa transformação, ela nos faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso porque essa regeneração e essa mudança na nossa mente, essa mudança de pensamento, né, metanoia, mudança de mente, ela nos leva agora a querer enxergar o mundo, ou enxergar as coisas do ponto de vista do próprio Deus. Ou seja, enxergar o pecado como pecado e aquilo que é santo como santo, né? Como decorrência de uma vida de busca pela santificação. Em Gálatas 5, 16, 22, significa viver pelo Espírito e produzir o fruto do Espírito. Em Efésios 5, 2, significa viver uma vida de amor. Também é uma demonstração dessa renovação interna que ocorre em nós.
Em 1 João 4,16 significa andar na verdade. Inclusive, na oração sacerdotal, João 17,17, ao Senhor Jesus orando ao Pai em prol dos seus eleitos, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, há um papel muito importante da palavra de Deus, né, a verdade de Deus, como possui um papel santificador sobre aqueles que são chamados para o rol dos eleitos, o rol do povo de Deus, e que desfrutam agora do amor salvífico, o amor paterno de Deus, e por isso eles precisam ser moldados segundo a palavra de Deus, para que busquem cada vez mais viver em santificação. Agora, em 2 Coríntios 5,15, significa viver não para si mesmo, mas para Cristo. Então, a renovação da imagem faz com que nós abandonemos o amor, no sentido do apego à vida, né, e passemos a enxergar a nossa vida como sendo ser dedicada a Deus, para ser dedicada a Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, né, quando ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque para ele se viu ali em aperto em estar com os irmãos, mas morrer e estar com Cristo, que era infinitamente melhor, porque ele entendia que a sua vida ela não deveria ser vivida de forma egoísta para si mesmo, mas uma vida devotada, entregue aos caminhos do Senhor, em busca de agradar a Deus. Em 1 João 4,16, significa que nos tornamos mais e mais semelhantes a Deus, e que Deus se torna mais e mais visível em nossas palavras e ações. Uma vez que Deus é amor, nosso viver em amor é uma imitação de Deus. Então, se nós amamos a Deus, uma vez que Deus é amor e Ele nos amou, nós também devemos amar, e isso implica, obviamente, amarmos uns aos outros. Então, isso faz parte dessa santificação, dessa renovação da imagem de Deus em nós. É só você observar que isso fala, inclusive, por exemplo, se o primeiro passo da regeneração já é Deus restaurando a nossa relação consigo mesmo, a santificação, ela restaura tanto a nossa relação com o próprio Deus, quanto a nossa relação com o nosso próximo, e, consequentemente, com o cosmos. Tá? Então, cosmos. Então, esse papel da santificação, de nos moldar novamente à imagem de Deus, também é expressa pelo amor que brota em nós e que pode ser exercitado porque Ele nos amou primeiro. A relação do pecado conosco. Então, uma vez que nós fomos regenerados, né, qual é a nossa relação agora com o pecado? Em primeiro lugar, nós fomos livres do pecado. Então, o pecado ele não exerce mais um poder condenatório, um poder condenador sobre nós, porque nós somos representados por Cristo Jesus. Jesus morreu por nossos pecados, por todos os nossos pecados. Nós fomos livres também, né? Somos livres, né, do poder do pecado. O pecado ele não exerce mais o poder que exercia sobre nós. Nós é que muitas vezes nos deixamos, né, ser encantados pelo pecado e acabamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas ele não tem poder sobre nós mais, o pecado. Agora, nós seremos livres da presença do pecado. Porque se nós ainda pecamos hoje, é porque, a nossa natureza ainda é uma natureza caída, muito embora sejamos regenerados. Mas ainda habitamos um mundo caído, um corpo que ainda está contaminado pelo pecado. Mas, por ocasião do retorno de Cristo, isso se acabará. Porque, além de termos um corpo glorificado, um corpo que não pode pecar, o próprio pecado não mais existirá.
então não haverá mais nenhum tipo de influência do pecado sobre nós, seja influência interna, seja mesmo influência externa. Agora, essa imagem de Deus, uma vez sendo regenerada pelo Espírito Santo, ela precisa ser aperfeiçoada. E aqui, irmãos, eu quero falar em combate, né, não à pessoa em si, mas ao pensamento de John Wesley, que defendia uma postura, e algumas igrejas hoje pautadas no seu pensamento, defendiam uma ideia e defendem uma ideia de um perfeccionismo ainda nesta vida, né, de uma perfeição nesta vida. Então, o perfeccionismo defende a ideia de que o homem pode alcançar a perfeição ainda nesta vida, mesmo antes da glorificação. Essa ideia foi defendida principalmente, não foi só ele, mas principalmente por John Wesley, fundador da Igreja Metodista, que nasceu em 17 de junho de 1703 na Inglaterra e morreu em 2 de março de 1791 aos 88 anos de idade. John Wesley era um homem de Deus, mas nós não concordamos com ele no que diz respeito a essa tese de que é possível alcançar um status de santificação plena aqui nessa vida, uma vez que nós ainda habitamos um mundo de pecado e o nosso corpo ainda é suscetível ao pecado. Efeitos do aperfeiçoamento da imagem de Deus no homem. Primeiro, o homem será voltado totalmente para Deus, cumpre-se cabalmente o fim para o qual o homem foi criado. Então, quando nós formos perfeitos, nós voltaremos a ser exatamente aquilo para o qual Deus ele originalmente nos criou, e daí viveremos de fato, plenamente e exclusivamente para a glória de Deus, no sentido de que não haverá possibilidade de não cumprirmos esse papel, né? Louvado seja Deus e que esse dia chegue logo. Efeitos do aperfeiçoamento da imagem de Deus no homem, parte 2. Então, observem rapidamente, voltando aqui, a parte 1, ela diz respeito à nossa relação com Deus. Lembram dos 3 mandatos, né? Então, nossa relação com Deus, mandato espiritual. O segundo, por isso que tem essa multidão aqui dando joinha, é a perfeição da imagem, também dirá respeito à nossa relação com os nossos semelhantes. Então, diz respeito a nós, no sentido horizontal, com o próximo, mas a nós conosco mesmo, né? A própria morte em si, ela não será mais uma realidade, e nesse sentido nós não teremos problema na nossa relação conosco mesmo. Nós não nos separaremos de nós mesmos por ocasião da morte, porque a morte não mais vai existir. Mas além disso, a nossa relação ela será plena com o próximo, uma vez que nós voltaremos a ter aquela natureza perfeita a qual originalmente o Senhor quis que tivéssemos. A perfeição da imagem dirá respeito à nossa relação com a natureza. Isso implica na restauração da natureza como um todo. Ou seja, mandato espiritual, restauração plena, nossa relação com Deus. Mandato social, restauração plena, a nossa amizade ou restauração da relação com os homens. E mandato cultural, restauração plena, também não haverá mais inimizade, ou será restaurada a relação entre nós e a criação, tá certo? Então, cremos em Deus que todas essas coisas se sucederão por ocasião da volta de Cristo, e enquanto Jesus não volta e essas coisas se tornam plenas, por meio da glorificação, nós, com a força do Espírito Santo, sendo conduzidos por Ele, nós vamos vivendo e vamos lutando nessa terra para a cada dia nos despojarmos mais do nosso velho homem e nos revestirmos do novo homem em Cristo Jesus para a glória de Deus. Que o Senhor, irmãos, Ele nos dê a capacidade, de vivermos
para a glória de Deus, buscando a santificação, mesmo tendo certeza de que esse é um processo que não terminará nessa vida, mas só na próxima, mas que na próxima que eu digo é na ressurreição, tá certo? Mas que nós devemos ter consciência que não podemos viver de forma libertina, mas que devemos viver aqui para a glória de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que esse estudo ele seja útil para os irmãos. Se você gostou do estudo, achou interessante, deixe um comentário, curta e compartilhe com outros irmãos para que possam também usufruir desse conteúdo, para que o povo de Deus seja cada dia mais instruído na sua palavra. Que Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.